Opa, aqui é o Timóteo, aqui é o professor mais uma vez com vocês. Dessa vez para resolver a parte de porcentagem da minha apostila 1. Então, para você que está cheio de dúvidas aí, não conseguiu resolver uma questão ou outra, essa é a sua hora de tirar todas as suas dúvidas. E vamos lá, vamos direto para a primeira questão. Uma questão do Enem que fala o seguinte: para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem um cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Então, o cara tem aí ele vai comprar um produto que custa R$ 50 e logo após ele comprar esse produto, a loja já deu, pelo fato aí da promoção no começo do ano, 20% de desconto. E mais, para quem já tem um cartão fidelidade em cima do resultado da compra, ou seja, você tem uma porcentagem da compra que já é natural da venda dele lá. Só que depois que você soma todo o seu carrinho, que você fecha seu carrinho, na hora que você vai para o caixa, você tem 10% de desconto do cartão fidelidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantos por cento de desconto o cara já tem direito devido à promoção da loja. E aí o que é que vai acontecer? O produto que ele vai comprar custa R$ 50. Obviamente esse é o total dele que ele tem aí. Então isso está correspondente aos 100% que ele já tem. Beleza, então 100% é a compra dele. Se ele vai ter um desconto de 20%, então o valor dessa compra dele não vai valer 100%, vai valer 20% abaixo. Então, o quanto que vai valer então o desconto dele? Vai valer 20%. Então, ele vai ter abaixo do preço de mercado, né? Então, os 50% e os 100% é o total. E se ele tem 20% de desconto, ele só vai poder pagar agora 80%. Ele só tem direito a pagar 80%. Então, o que é que vai acontecer? Esse 80% vai estar um valor X, que é o valor já com desconto aí devido à promoção da loja. E aí, meio pelos extremos, para quem já está querendo aqui é tchatome no zero tudinho, tanto de um lado do outro quanto em cima e baixo, mas eu prefiro fazer na balança, né? Vamos logo colocar na igualdade. E o que é que vai acontecer? Meio pelos extremos, eu ficarei com 100 vezes x, dá 100x, e 50 vezes 80, que isso dá 50 vezes 80. Beleza, e aí dos dois lados da balança, agora eu começo, ó, é tchá e é tome, é tchá, é tome, morreu, acabou com o meu zero tudinho, só fiquei com 1 vezes x, lembrando que 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, então 1 vezes x é x, e 5 vezes 8 é 40, então o preço que esse rapaz vai pagar é R$ 40, então pela promoção da loja ele vai pagar R$ 40. Tá, e se esses R$ 40 é o que ele vai levar no carrinho, né, que ele vai levar para poder fazer lá o débito dele, para poder pagar, ele vai ter, se ele tivesse um cartão fidelidade, teria um desconto. Então, se 40 é o total que ele vai pagar, então isso é o total que ele vai pagar, é um novo total, um total de 100%. Quanto seria o desconto, né? Então ele teria um desconto, que esse desconto é 10%. E qual seria o valor desse desconto se ele tivesse esse cartão fidelidade? E aí, mais uma vez, meio pelos extremos, eu ficarei com 100 vezes D, isso dá 100D, 40 vezes 10 dá 40 vezes 10, e agora é tchá, e é tome, morreu os zeros todinhos, ficarei com 1 vezes D, mais uma vez isso dá D, e 4 vezes 1 que dá 4, então ele teria um desconto de R$ 4 devido ao cartão fidelidade. E aí a alternativa correta, letra E de estudando. E aí, beleza, se eu já tenho a alternativa dessa primeira questão, vamos embora para a segunda, né? São 5 questões aí para a gente mergulhar. A segunda questão também é uma questão do Enem. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração a seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessária para cada cargo. No ano 2013, a empresa teve uma receita de R$ 10 milhões por mês e um gasto mensal com a folha salarial de R$ 400 mil. Distribuídos de acordo com o gráfico 1. Então, tem um gráfico 1 aqui, que é distribuído 75% no ensino médio, e aí, ó, 12,5% para o superior e 12,5% para o fundamental, né? Então, é a mesma quantidade para o superior e para o fundamental. Show de bola! Então, no ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014, por grau de instrução, está no gráfico 2. Então, tem aqui os gráficos 2, ó.
gráfico 2013 é o preto, 2014 é o mais cinzazinho aqui. Então, 2013, aí o aumento para 2014. 2013 e o aumento da quantidade de funcionários e o preço salarial deles permanece o mesmo. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal de 2014 seja o mesmo de 2013? Então, vamos lá. Lembrando que lucro, né, você tem uma venda total de uma empresa, ela vai dar lucro, obviamente vai ter um dinheiro que vai render, mas tem um custo, né? Você paga por algumas coisas, você paga por funcionários. Então, a venda total da empresa, nesse caso aqui ele falou qual foi a venda total da empresa, ele não falou qual a venda total da empresa, ele só falou o total dos gastos, né? Ah, não, falou sim, ó, aqui na empresa teve uma receita de 10 milhões, então a venda total da empresa foram de 10 milhões. Nem tem custo de, sei lá, só empresa de livro, de impressão de livro, custo, sei lá, de tinta da impressora, etc. Tem vários tipos de custos. E um dos custos é o custo com salário dos funcionários. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma venda total da minha empresa, uma parte eu vou tirar para os custos e outra parte é lucro. Então, o lucro ele quer que mantenha fixo. Então, se meus custos vão aumentar, o que é que vai ter que aumentar? Minha receita também vai ter que aumentar o mesmo valor que meus custos vão aumentar. Né? O lucro permaneceu igual, então, se eu tenho que venda é lucro mais custo, então se o custo aumenta um pouquinho, venda, lucro mais custo. Então, se o custo aumenta um pouquinho, a venda tem que aumentar o mesmo pouquinho que o custo aumentou para poder ter o lucro igual, para não mudar meu lucro, né? Então, se eu fosse pensar até da maneira contrária, o lucro seria a venda menos o custo. Tá? Eu vendo tudo, tiro meus custos, tudo. Se eu tirar todos os meus custos, eu vou ter exatamente tudo que eu lucrei. Né? Então, para que permaneça igual a esse lucro, o que vai aumentar do custo tem que ser a mesma coisa que vai aumentar na venda. Então, o que é que vai acontecer? Vamos saber, então, quanto é que vai aumentar nos meus custos. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer, a gente tem que olhar o gráfico de distribuição salarial para a gente saber o salário de todo mundo. Porque vai aumentar a quantidade de funcionários em cada uma das categorias, fundamental, médio e superior. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou separar uma parte aqui da minha porcentagem, vou fazer regra de 3, separada, vou chamar ela de 1000, para não ter que estar usando tantos zeros, e vai ter outra que vai ser a porcentagem, obviamente. Então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, quantos são os gastos em 2013 total? São 400 mil reais. Então, 400 mil reais é meus 100%, tá? Do gasto de 2013. Show de bola. E aí, 75% quem são? O pessoal do ensino médio. Então, eu vou saber quanto é que eu pago para o pessoal do ensino médio geral, tá? Então, 75%, então isso vai dar o valor do ensino médio, vou chamar de M, tá? Vou chamar de M médio, F fundamental, S superior. O que é que vai acontecer aqui? Meio pelos extremos, aqui é facinho. Meio pelos extremos vai ficar 100 vezes M, beleza? E 75 vezes 400. Show de bola. E agora tchá e é tome, é tchá, é tome. Quem quiser se cortar aqui em cima também pode ficar à vontade. Então, eu vou ficar com 1 vezes M, que isso dá M. Show de bola. E aí, ó. 4. Aqui, ó, vou ficar com 4. Opa, coloquei o meu tchá tome no canto errado. Era pra ser no 0, né? O 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 7 dá 28. Com os dois que foi, 30, né? Então, ficaria com 30 aqui, né? 400. Então, 4 vezes 75 dá 300, né? Esse cortezinho seria aqui no 0, né? Tchá. Tome, tchá, tome, nos zeros. Show de bola. Então, o que é que vai acontecer? M30, M300 mil reais. Então, 300 mil reais é o que eu pago só na folha do pessoal do ensino médio. Então, se o pessoal paga aqui 300 mil reais, sobrou quanto lá pra cima? Sobrou os 25%. E desses 20%, metade é para fundamental, metade é para superior. E esses 25% que sobraram são 100 mil, né? Se eu pago 300 mil para o médio, sobraram 100 mil. Então vai ficar 50 mil para fundamental e 50 mil para superior. Show de bola. Já sei quanto eu pago para cada categoria. E aí eu peço, tem como eu saber quanto eu pago para cada funcionário dessas categorias. Então vamos lá, vamos pegar o segundo gráfico. Que aí, ó, o pessoal do fundamental, já que eu pago 50 mil para eles, e eu tenho 50 pessoas, então são 50 mil reais para cada 50 pessoas. O pessoal do ensino médio eu pago 300 mil, e são 300 mil reais para 150 pessoas. E o pessoal do superior eu pago também 50 mil, e é somente para 10 pessoas, né? O gráfico está crescendo aí de 10 em 10. Show de bola, então eu sei o salário do fundamental, que no caso é 1.000 reais, 50 por 50 dá 1. Eu sei o salário do ensino médio, 300 por 150, né? 30 por 15 dá 2 mil. E 50 por 10, né? Tem uns 50 por 10, então é 5 mil para o pessoal do superior. Então eu sei o valor de cada funcionário.
Se eu sei o valor de cada funcionário, eu só preciso agora olhar os aumentos, né? Perceba então que o pessoal do fundamental aumentou de 50 para 70, né? 10 em 10 aqui, então são 70, aumentou de 50 para 70, aumentaram-se 20 funcionários de pessoal do fundamental. E se eu pago R$1.000, 20 vezes 1, então isso dá 20 mil. Show de bola. O pessoal do ensino médio aumentou 1, 2, 3, aumentou 30. Então se aumentaram-se 30, é 30 vezes 2, então isso dá 60 mil pessoal do ensino médio de aumento. E o pessoal do superior é 10, aumentou só mais 10 aqui, né? De 10 para 20, então um aumento de 10. E 10 vezes 5, isso dá 50 mil reais. Então eu tenho quanto eu paguei a mais para o fundamental, quanto eu paguei a mais para o médio, quanto eu paguei a mais para o superior. Basta eu somar todo mundo. Então 0 mais 0 mais 0, isso dá 0. Show de bola. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 5 dá 13. Então 130 mil é o meu total de aumento na folha salarial. Então é esse mesmo valor que eu tenho que aumentar nas minhas vendas para poder permanecer o mesmo lucro. Então, a alternativa correta, letra B. Esse é o aumento que eu tenho que ter na receita da empresa para que o lucro não se mude. Show de bola, letra B, debugando. Vamos para a terceira questão, dessa vez uma questão da Uncisal, então o pessoal de Alagoas aí, ó. É uma das universidades de medicina daqui, que fala o seguinte: um biólogo está estudando o crescimento de um animal. Quando ele inicia a sua pesquisa, o animal pesa 50 quilos. No período de um mês, o peso desse animal aumenta 20% e no segundo mês, o peso aumenta novamente 20%. Nessas condições, o aumento do peso desse animal, considerando-se os 2 meses, foi. Então, o que acontece? Opa, preste atenção, não aumentou 40%, tá? Não marca a letra A que tu errou. Não aumentou 40%. Por quê? Primeiro ele aumentou 20%. E depois desse novo peso, ele aumentou mais 20. Então, os totais mudam. Os totais mudam. Só que na hora que ele quer perguntar, ele pergunta qual é o peso considerando os 2 meses. Então, qual é o aumento se eu fosse considerar em relação aos 2 meses total. Então, se eu olhar o primeiro peso dele, que foi 50, para o segundo peso, qual foi o aumento que teve? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto foi o peso dele que aumentou nesses 2 meses individualmente para cada porcentagem de 20%. Então, inicialmente ele tinha 50 quilogramas, e isso, obviamente, era o total dele, né? Esses são os 100% de peso dele. E se ele vai aumentar 20%, ele vai para 120%. E 120% vai dar um certo valor X, que é a massa 2 dele aí, o peso 2 dele. Então, vou ficar o seguinte, ó. X vezes 100, 120 vezes 50. Mais uma vez, para quem já quiser cortar aqui na porcentagem, no diagrama, fique à vontade. Eu prefiro na balança. Então, o que é que vai acontecer? X vezes 100 dá 100x. 120 vezes 50 dá 50 vezes 120. Agora é tchá e é tome, é tchá, é tome. Morreu todos os zeros. Show de bola. Então fiquei com 1 vezes x, isso dá x. E 5 vezes 12, que isso dá 60. Então são 60 quilogramas o peso desse rapaz, desse animal, na segunda situação, depois do primeiro aumento. Só que ele teve um novo aumento com esses 60 quilos. Então esse 60 quilos é o novo total dele. Então esses 60 quilos corresponde aos 100% dele. Eu quero saber quanto é que vai ser um aumento mais uma vez de 20%. Então, se eu vou ter mais uma vez um aumento de 20%, isso vai passar para 120%. Se isso vai passar para 120%, né, desse novo peso, eu vou ter um valor Y, aí segundo peso dele, tá? Show de bola. Então, eu vou ficar com Y vezes 100, isso dá 100Y, e 60 vezes 120, né? 120 vezes 60, ou 60 vezes 120, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é tchá e é tome. É tchá e é tome, morreu todos os zeros. Vai ficar 1 vezes y, que dá y. E 6 vezes 12, que dá 72, né? 5 vezes 12 dá 60, bota mais 12, 72. Então são 72 quilogramas a segunda massa desse rapaz. Show de bola. Então se eu tenho a segunda massa desse rapaz, qual foi então o aumento dele? Ele estava com 50 e passou para 72. Então ele teve aumento de 22 quilogramas. Então, com relação aos 2 primeiros meses, qual foi o aumento dele? Então, se ele tinha 50 quilos, que era o total dele 100%, esses 22 quilos, eles representam que porcentagem de aumento? Que eu vou chamar de PA, uma porcentagem de aumento, tá? Então, na verdade, não é a soma de duas porcentagens, né? Porque elas são multiplicações, é uma consequência da outra, elas mudam o total na hora de eu referenciar para os meus 100%. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma nova porcentagem em relação a esses 22. Tá? E o que é que vai acontecer então? Meio pelos extremos. Vou ficar então com 50 vezes PA e 22 vezes 100. Show de bola. Aqui é tchá. E lá é tome, morreu esse zero. Eu vou cortar o 5, ó. Por quê? Aqui é 10, né? Aqui é 10. Então 10 dividido por 5 dá 2. Então vou cortar o 5, é tchá. E lá no 10, tome, ficou um 2. Show de bola. Então vou ficar com P vezes A, PA. E 2 vezes 22 ali, é 22 vezes 2, dá 44.
Então minha porcentagem de aumento é 44% e não 40%. Muita atenção nesse tipo de questão. Alternativa correta, letra D de doido. Show de bola, vamos então para a nossa quarta questão, dessa vez uma questão criada por mim, obviamente criada em uma das questões do Enem, tá? Ou até mesmo da Uncisal. São questões de vestibulares que eu reescrevo, né? Lembrando que a prática é que leva à perfeição da gente, né? A gente precisa praticar para alcançar, né? A gente em busca da perfeição. Ou melhor, a gente pratica, faz tanto exercício para ter tantos modelos na mente, ter tantos modelos de raciocínio. Né? Então, na hora que eu chego na hora do vestibular, eu já fiz tanto aquilo porque já é um hábito, eu já estou acostumado com esse tipo de questão. Né? Até porque as questões não tem como se reinventar a matemática, não faz sentido. Né? Então, o que acontece? As questões que estão vindo no Enem já caíram alguma vez. Sempre caíram. No mesmo raciocínio, só que diferentes modelos com outros valores, mas geralmente são as mesmas questões tratando-se de raciocínio. E aí eu crio algumas questões pensando nessas questões que já se passaram, né? Então o que é que vai acontecer? Um professor de dança de salão está querendo realizar uma pesquisa sobre gêneros na sua escola, com jogos de perguntas e respostas. Para isso ele dividiu as perguntas entre shot, baião, arrasta-pé e digitou as perguntas para publicar em seu stories no Instagram. Contudo, após 15 perguntas sobre os diferentes gêneros, ele observou que 20% delas eram sobre shot. Querendo que as perguntas sobre shot sejam maioria, o professor decidiu acrescentar mais perguntas sobre shots em seus stories, de modo que, se um aluno responder todos os stories, a quantidade de respostas sejam 60% sobre shot. Com essas informações, a quantidade de perguntas sobre shot que o professor deve acrescentar então o que é que vai acontecer? Ele tem uma quantidade de perguntas, que é 15, e ele vai colocar mais de shot para que a porcentagem de shot aumente. Né? Então ele vai acrescentar perguntas no total e perguntas sobre shot. Então inicialmente, vamos até mudar o modelo aqui, como a gente já faz. Eu tenho 20%, ó, 20%, 20%, show de bola. 20% de quem? Das minhas 15, né? Pode fazer pelo diagrama também, fica à vontade. Vamos fazer pelo modo de fração. 20% dos 15, então vai ficar 20 vezes 15 e o 10 aqui embaixo, né? E os 100 aqui embaixo. Aqui vai ser logo tchá. E aqui tome. E aqui eu posso por 2, ó. Ou posso multiplicar, também podia ser por 2 aqui, dá. Tome, aqui ficaria um 5 aqui embaixo, né? 15 por 5 dá 3. Ou 2 vezes 5 que dá 30 e o 10 ficou embaixo, tchá. Tome, fica 3. Beleza, então a quantidade de perguntas que eu tenho de shot são 3. Então, olha, minhas perguntas e minhas porcentagens. Então, inicialmente eu tenho 15 perguntas que são meu total, 100%. Tá, só que o que é que vai acontecer? Eu vou colocar mais perguntas no meu total, então eu vou acrescentar mais uma quantidade X de perguntas. De tal forma que 60% delas sejam sobre shot. Então, se eu já tenho 3 de shot, essas X que eu vou aumentar são shots. Então, eu já tenho 3 de shot e vou colocar mais X de shots aqui, de tal forma que esse mais X de shots sejam 60%. Né? Então, eu já tenho mais um novo diagrama montado aí, 15 mais esse X são meus 100%, ou seja, eu tinha 15 perguntas, vou colocar mais X de shot, e desses 60% já eram 3, e esses shots que eu vou acrescentar são mais X, e isso vai ser 60% da meu novo total, né? E aí meio pelos extremos, então ficarei então com 3 mais X vezes 100, e 15 mais X vezes 60, então 3 mais X vezes 100, igual a 15 mais X vezes 60. Aqui eu já posso, inclusive, né, tchá, e aqui tome, beleza, show de bola. E posso mais uma vez aqui por 2, né, tchá, 10 por 2 dá 5, né, aqui tome, fica um 3, né. E agora é só distributivo, ó, 5 vezes 3, 5 vezes x, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes x dá 5x. 3 vezes 15 dá 45, 3 vezes x dá 3x. Show de bola, então o que é que vai acontecer agora, ó? Fiquei com 15 mais 5x igual a 45 mais 3x. Vou passar tudo que é de número para lá e tudo que é de incógnita para cá. Então 5x vem para cá o menos 3, mais 3x, fica menos 3x. 45 vai para lá o 15, fica menos 15. 45 menos 15, então fiquei com 5x menos 3x, isso dá 2x. 45 menos 15, isso dá 30. Só passar agora o 2 dividindo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x igual a 30 sobre 2. E 30 sobre 2 a gente sabe que é 15. Então vou ter que colocar mais 15 perguntas de shot. O que é que vai acontecer? Eu tenho 15 perguntas, vou colocar mais 15, ficarei com 30. E obviamente minha quantidade de shots se eram 3, eu coloquei mais 15 de shot, fiquei com 18. Então 18 é 60% do meu total novo, que é 30. Só fazer as contas aí, tá? Então a alternativa correta aí, letra B, mais uma vez, B de bugando.
Vamos então para a quinta e última questão do professor, questão mais uma vez de porcentagem, que ela fala o seguinte: em uma prova de Olimpíada do Conhecimento com 2 fases, apenas 80% dos alunos da primeira fase passam para a segunda etapa da Olimpíada. Daí, na segunda fase, apenas 25% dos aprovados são premiados. Então, passam a parte e depois essa parte tem os premiados. Sabendo que todos os aprovados na primeira fase realizaram a segunda etapa, qual é a porcentagem P de premiados? Então, tem uma quantidade total de alunos aí, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vou colocar, tem a quantidade X participantes, e essa quantidade X participantes, né, o que é que vai acontecer? Vai ter uma parte deles que vai passar para a segunda etapa. Então, desses X participantes, apenas 80% deles, então 80% deles vão passar para essa segunda etapa. Então, vou chamar de Y os participantes, os aprovados para a segunda etapa. E aí tem uma quantidade de Z que é mais crucial ainda. O que acontece? Essa quantidade de Z, ela é 25% dos que passaram para a segunda etapa. No caso, é 25% dos meus Y. E já que meus Y são 80% de X, vou substituir ali, ó. Então vai ficar 25% dos 80% de X. E por que eu fiz isso? Porque ele quer saber do total de participantes, quantos foram premiados. Então, qual a porcentagem dentro dessas frações aqui dos meus participantes total que foram premiados, que é esse pessoal do Z. Então, o que eu tenho que fazer? Veja que uma porcentagem é um número por 100. Então, eu tenho que organizar minhas contas aqui tal que seja um número por 100. Então, vamos começar a dividir aqui e vamos conservar um 100. Vou deixar esse 100 sempre guardadinho. E o meu objetivo agora é acabar com esse 100 daqui embaixo. Porque se eu ficar com qualquer número por 100, isso é um número por cento. Então, é uma porcentagem. Vai ser uma porcentagem do X. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá, vai ser tchá e tome. Acabei com o primeiro zero. E aí vai ficar 8 vezes 5 dá 40, mais 4. E 8 vezes 2 dá 16, com 4 dá 20, né? Então, 8 vezes 25, isso aqui vai dar 200. Então, vai ficar 200, o 100 e o 10 aqui. Veja que eu não multipliquei. Por que eu não multipliquei? Eu quero manter meu 100. Porque agora é só tchá e agora é tome, ó. É tchá e é tome. Acabei com esse rapaz aqui, então vou ficar com 20 por 100 de X. Então, é 20% do X, ó. 20% do X. Então, a quantidade de premiados do meu total de X de participantes foram 20% de X, ou seja, a quantidade de premiados é 20% dos participantes. 20% alternativa correta, letra E de estudando. Show de bola, pessoal! Esse é todo solucionado da parte de porcentagem da minha apostila 1, que inclusive vai estar aqui embaixo a descrição para você fazer o download da minha apostila 1. É totalmente grátis. Um abraço e até a próxima com o professor.